Bom, minha gente, hoje vamos reagir ao Pido. Esse canal é incrível, gente, incrível. Já estou inscrito lá, recomendo vocês se inscreverem no canal do Pido. E aqui no Planeta do Conhecimento também, deixar o like, ativar o sininho. E olha só, quem diria que a gente veria uma animação dessa do rosto do Pido com esses fungos aqui, né? O famoso Cordyceps. Aquele fungo que apareceu no The Last of Us, aí o Pido já vai estar se transformando aqui num stalker, num instalador. Pois é, corredores, perseguidores, instaladores e baiacus. No inglês, runners, stalkers, clickers. Nossa, qual era o nome do baiacu? Esqueci o nome dele em inglês. Mas, gente, olha só para isso. Vamos ver que tá interessante isso aqui, hein? Quem já jogou The Last of Us vai ficar super animado. Quem já viu a série na HBO Max vai ficar animado também, hein? Quem assistiu a série, quem jogou o game, vai saber o que eu tô falando. Eu já joguei os dois jogos, só que eu não sou assinante da HBO Max, então eu não consigo ver a série. Enfim, se tiverem outros meios de assistir a série sem ser pela Max, coloquem aqui nos comentários. Enfim, bora reagir ao Pido! Depois da série The Last of Us, quando a gente pensa em infecções causadas por fungos, talvez o primeiro e o único que venha na cabeça é o Cordyceps. Mas enquanto o Cordyceps apresenta risco principalmente para artrópodes como formigas e aranhas, existem alguns bocados de fungos que representam um risco real para nós seres humanos, mesmo que não seja na forma de um apocalipse zumbi, e alguns deles podem até levar de arrasta. Então se ajeita aí, já faz sua inscrição no canal, deixa seu like, porque a partir de agora eu vou te tirar da ficção e te colocar na realidade dos fungos. A gente está cercado por fungos por todos os lados e até chega a comer alguns deles, os cogumelos. E também é verdade que nem todos os cogumelos são adequados para o consumo, mas o perigo real do mundo fúngico para a gente está nas doenças causadas por aqueles muito menores que um shimeji, um shiitake ou uma amanita. O que você pensa exatamente quando a gente fala doença causada por fungo? Em geral, a gente acaba pensando em micoses na pele, nos dedos e nas unhas. E na verdade, micose... Exatamente, micose, frieira, né? O que a gente pensa. Em roupas úmidas. Roupa de moda praia, moda piscina, né? Sunga dos homens, maiô, biquíni da mulherada, né? Quando a gente sai da praia, da piscina e coloca para secar, a gente tem que colocar num local exposto ao sol, num local quente e seco, né? Para poder secar mesmo. Que tem gente que coloca em área fechada, em local úmido com temperatura ambiente, isso atrai muitos fungos, entendeu? E acaba gerando micose, e a gente fica com aquela coceira e tem que passar pomada, e tem que ir no dermatologista, enfim, aquela coisa complicada. É isso que a gente pensa, mas é claro, existem outras enfermidades fúngicas que são muito piores. Significa infecção causada por fungo, e de fato é mais comum que ela aconteça nesses lugares. O Tinea pedis, por exemplo, ele é o fungo causador da frieira ou pé de atleta, que é aquela infecção que no geral acontece no meio dos dedos, que acontece principalmente nos pés, quando a gente não seca direito depois do banho ou passa muito tempo de meia e calçado fechado com os pés úmidos. Coça, pode arder, faz pequenos cortes na pele, mas não passa muito disso. Já aconteceu comigo. E eu pratico esporte, né? Aconteceu isso comigo, tive até sangramentos de leve, bem no meio dos dedos dos pés ali. Aquela coceira, aquela ardência insuportável. Pois é, a gente que treina, faz muito exercício, ou vai muito na piscina, e, entendeu? Não seca os pés direito. E fica muito com o sapato fechado. Eu vou para a faculdade, eu vou para vários lugares, saio com os amigos. Eu sempre vou de sapato fechado, né, de tênis, sempre de meia. É raríssimo eu sair de chinelo. Eu só saio de chinelo para ir para praia, para piscina quando vou, né? Enfim. Por mais que os tratamentos de micoses de peles e de unhas sejam demorados e um processo bem chato, eles não causam reais riscos à saúde. Mas beleza, micoses não transformam ninguém em zumbis e geralmente são autolimitadas. Então quais são as doenças causadas por fungos que a gente realmente tem que se preocupar?
A infecção por fungos se torna perigosa principalmente quando ultrapassa a barreira cutânea, ou seja, a pele. E isso pode acontecer devido a feridas, machucados, lesões. Então, acidentes com lascas de madeira contaminada, materiais em decomposição, galhos, arranhões em locais contaminados por eles, todos esses casos acabam se tornando um risco. Ou caso a pessoa já esteja com uma ferida na pele e acaba entrando em contato com os esporos dos fungos. E pode ser também que isso aconteça pela ingestão de alimentos contaminados. Nesses casos, tanto por machucados quanto pela ingestão, a micose é chamada de implantação, porque houve uma porta de entrada no seu corpo que levou o fungo para dentro, sendo a maioria delas infecções subcutâneas, embaixo da pele, que podem se propagar para outros sistemas. E falando em sistemas, quando o fungo é inalado, ou seja, quando entra no nosso corpo pelo sistema respiratório, a gente chama essa infecção de sistêmica. Outro caso é quando a gente chama a infecção de oportunista, mas aí o importante não é como o fungo chegou lá, mas em quem ele chegou. As infecções oportunistas acontecem em pessoas com o sistema imunológico comprometido, seja por outras doenças ou por conta de medicamentos e tratamentos que derrubam esse sistema, conhecidos como imunossupressores. Então, acho que já deu para entender que o famoso cordíceps não tem nada a ver com a gente, né? Pois é. O que acontece, gente? Infecções oportunistas, elas acontecem quando a nossa imunidade está baixa, ou de fato as pessoas que são imunossuprimidas, né? Pessoas que têm asma, bronquite, entendeu? Outras enfermidades como diabetes, né? Os diabéticos, os aidéticos, né? As pessoas com a imunodeficiência adquirida. Enfim, com esse tipo de enfermidade, com esse tipo de complicação, aí sim, elas estão muito mais suscetíveis a infecções oportunistas. Nós, no nosso corpo humano, nós temos uma biodiversidade no nosso organismo, nos nossos sistemas, nos nossos órgãos, que é a famosa microbiota. Biota vem de conjunto de vida e micro, óbvio, de microscópica, de micro-organismos. É uma biodiversidade de micro-organismos que habitam o nosso corpo. Ela é constituinte de vários micro-organismos que entram em simbiose com as nossas células, que fazem o nosso corpo funcionar, enfim, que fazem a nossa fisiologia, de fato, entrar em funcionamento. E são quem esses micro-organismos? São bactérias, fungos e vírus. Só que pode acontecer, de vez em quando, de ter uma infecção oportunista vinda por eles, mas é bem raro de acontecer, né? Só nesses casos que eu disse. Quando a pessoa está com a imunidade baixa, quando ela tem alguma ferida e tem contato com esses micro-organismos, enfim. Eu já avisei também, os imunossuprimidos são os principais que sofrem dessas infecções oportunistas. Mas é claro, nós temos aqueles micro-organismos da nossa microbiota que é essencial para manter as nossas células, nossas sinapses em funcionamento. Então, a gente tem muito mais micro-organismos do que células no nosso corpo. Então, são elas que fazem nosso corpo funcionar, a gente viver. Entende? Se não fossem por elas, a gente não estaria aqui hoje. E esses micro-organismos, eles meio que também ajudam na imunidade, né, nas células imunes, a combater antígenos externos, os micro-organismos que são parasitas, que são maléficos à nossa saúde. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona, né? É meio complicado dar aula de microbiologia, de imunologia, que não é minha área, né? Enfim, genética, área microscópica não é minha área, como ecologia, como a zoologia, como as ciências ambientais, enfim, que eu já entendo melhor. Vamos prosseguir. Mas e aí, quais são os fungos realmente perigosos? Sem querer, você se arranha em um pedaço de madeira em decomposição, e nesse momento, fungos do gênero Fonsecae aproveitam a brecha e entram na sua pele. Esses fungos, que são capazes de produzir melanina, geram uma infecção chamada de cromoblastomicose, muito difícil de ser tratada e que pode evoluir em alguns casos para um câncer de pele. Não é bem transformar em zumbi, mas é um risco importante, né? Os casos registrados dessa infecção são principalmente em trabalhadores
rurais da região amazônica. E você já ouviu falar na esporotricose? Talvez alguns de vocês já tenham até ouvido falar, porque esse tipo de fungo acomete animais, principalmente pets como cães e gatos. A esporotricose é causada por fungos esporotrix e a contaminação acontece por meio do contato com madeira contaminada ou mordida e arranhões de animais contaminados. Tanto em humanos quanto outros animais, a infecção começa pela pele, mas pode se tornar muito grave, seguindo pelo sistema linfático até se tornar sistêmica, atingindo ossos, pulmões e fígado. Já foram sim registradas mortes de pessoas por esporotricose, mas é bem raro. O mais preocupante mesmo são para os bichinhos, onde a doença pode sim evoluir para um caso fatal. E quem já viu o outro vídeo falando sobre as razões para não deixar o seu gatinho sair de casa, agora tem um outro motivo. E se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card. A Organização Mundial da Saúde reconhece que, assim como infecções bacterianas são um problema real e urgente, agora as infecções causadas por fungos também são. Em 2022, a OMS fez uma lista de 19 espécies ou grupos de fungos que deveriam ser prioridade e urgência nas pesquisas médicas e pesquisas de saúde. E a lista prioriza justamente aqueles que são um problema de saúde pública, seja devido à gravidade desses fungos ou à resistência que eles têm aos tratamentos que existem hoje. Eu vou falar de alguns deles para vocês, você vai acabar se surpreendendo. Você resolve varrer o seu quintal, cheio de cocô de pássaro, tempo seco, tudo muito seco, e os esporos do Cryptococcus neoformans vão pro ar e acabam entrando no seu pulmão pela sua respiração. A partir daí você desenvolve a criptococose, que pode sim ser fatal, principalmente em pessoas imunocomprometidas. As formas mais comuns de criptococose são na pele, causando lesões, nos pulmões, que gera principalmente tosse, e no cérebro, causando a meningite. E é um caso onde é importantíssimo o diagnóstico rápido, porque é uma doença que pode deixar sequelas e até levar à morte. E existe muita desinformação desse fungo, principalmente na relação dele com pombos. A verdade é que fungos são encontrados em sua maioria em matérias em decomposição, ou seja, no solo, em frutas, cereais, sementes, partes da planta que estão ali no solo sofrendo esse processo. Mas também pode ser encontrado nas fezes de aves, principalmente dos pombos. Mas antes de sair por aí desesperado, querendo acabar com todos os pombos do planeta, saiba que a prevenção é bastante simples. Só de ter um pombo no seu quintal não significa que você está correndo risco. E se tiver fezes deles no seu quintal, no seu telhado, na sua calçada, é só você jogar água e molhar antes de varrer. Essa simples medida de jogar água antes de você sair varrendo faz com que os esporos não entrem em suspensão no ar, e aí evita que você respire eles. E você também já deve ter ouvido falar na candidíase, mas eu tenho certeza que não aquela causada pela Candida auris. Essa não é aquela presente naturalmente no nosso corpo, principalmente em região de boca e região vaginal. A Candida auris tem esse nome por causa da sua coloração, que lembra aquele amarelo ouro, e é um fungo do tipo Genzi. Ela surgiu em 2009 no contexto hospitalar, o que já faz dela um perigo logo de cara, e é frequentemente resistente aos medicamentos e aos desinfetantes que existem hoje no mercado. Ou seja, mesmo no ambiente, antes dela infectar alguém, ela já é bem difícil de ser combatida. E como se não fosse suficiente, ela também é muito difícil de ser diagnosticada, mesmo com as técnicas mais atuais e refinadas que a gente tem de laboratório. Mesmo assim, com tudo isso, muitas vezes ela é difícil de ser identificada. Esse fungo pode causar candidíase invasiva, indo para o coração, sangue, cérebro, olhos e ossos. E de 29 a 53% das pessoas infectadas acabam indo a óbito. A Candida auris é hoje considerada um dos grandes riscos de infecções hospitalares. Mas e a candidíase normal, aquela que é facinho da gente pegar? Ela é causada pela Candida albicans e normalmente ela não oferece tanto risco, mas o problema real é quando ela sai do controle. Ou seja, quando por conta de uma queda no sistema imunológico ela acaba se reproduzindo muito mais do que o costume. E aí sim ela pode causar problemas sérios. Essa candidíase costuma estar localizada principalmente em região de boca, região vaginal ou virilha, mas pode sim se tornar também uma doença invasiva. E nesse caso existe risco de vida. Aqui a grande preocupação que se tem é a resistência do fungo, que tem crescido muito, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso. Mas vamos falar do Aspergillus fumigatus, o causador da infecção chamada de aspergilose. Ele é considerado um fungo oportunista, que acomete pessoas com o sistema imunológico debilitado. Ele geralmente aparece em matéria orgânica em decomposição e a contaminação acontece pela inalação dos esporos. Ele causa danos principalmente nos pulmões e, assim como a Candida auris, é encontrado principalmente em ambiente hospitalar. E em pacientes com doenças respiratórias mais graves, como asma,
tuberculose ou fibrose cística, o risco aumenta ainda mais, porque ele pode se apresentar de maneiras diferentes referente à doença que a pessoa apresenta. No caso dos asmáticos, por exemplo, ele atinge onde exatamente a asma afeta, que são os brônquios. Já em pacientes com tuberculose, esse fungo pode formar uma massa dentro dos pulmões. E em pacientes com doenças pulmonares crônicas obstrutivas, eles podem gerar necrose. E se a pessoa já tiver com a imunidade muito baixa, principalmente devido aos medicamentos e ao tratamento dessas doenças principais, a infecção pode cair na corrente sanguínea e se tornar invasiva. E aí é claro que aumenta o risco de vida na pessoa. Mas nem todo fungo se mostra dessa maneira. O Necaseomyces glabrata ou Candida glabrata é o famoso perigo silencioso. Esse fungo já vive normalmente na nossa pele e na nossa mucosa e geralmente não causa dano nenhum. Mas isso tem mudado cada vez mais e ele tem ele não causa dano nenhum quando a gente não está imunossuprimido, né? Porque, como eu falei, pertence à microbiota natural. Garantido um lugar no pódio dos maiores fungos causadores de infecções oportunistas de hoje. Os dois maiores riscos é que ele pode causar infecções invasivas no sangue, no sistema nervoso central, nos olhos e nos ossos, além de ter uma alta taxa de mortalidade. Quando existe uma infecção invasiva por ele, a mortalidade dentro de um período de 30 dias pode chegar a 50% dos casos. E além disso, ele é bastante resistente à maioria dos tratamentos existentes hoje. E quando a gente fala de perigos por fungos em regiões rurais, surge o grupo dos histoplasmas, os causadores da histoplasmose, um tipo de pneumonia. Esses fungos são muito encontrados no solo, em árvores e em fezes de animais como galinhas e morcegos, e a contaminação dele ocorre novamente pela inalação dos esporos. Por isso, pessoas dessas áreas que lidam diretamente com o solo são aquelas que precisam de uma maior atenção para esses fungos. O nome histoplasma se refere ao seu gênero, que pode apresentar várias espécies, e dependendo da espécie e da quantidade inalada, os resultados finais podem variar. Às vezes, ele pode nem causar sintomas, ou causar sintomas leves, como tosse, febre e calafrios, mas ele se torna um risco real para pessoas com um sistema imunológico debilitado, principalmente por outras doenças, ou pessoas que já estão passando por tratamentos que acabam debilitando esse sistema imunológico. E nesses casos, o histoplasma pode tanto se espalhar pelo corpo, causando estragos maiores, quanto se tornar crônico e recorrente, causando infecções que voltam de tempos em tempos. E é claro, em ambos os casos, levar à morte. O histoplasma merece atenção porque está presente no mundo todo e tem uma grande capacidade de causar epidemias. No Brasil, já foram registradas microepidemias causadas por eles em pelo menos 10 estados, principalmente na região sudeste e centro-oeste. Também existem doenças como as micetomas ou eumicetomas que não são causadas por um fungo específico, mas sim por um grupo deles. Os causadores mais comuns são o Madurella, o Leptosphaeria e o Pirenocaeta. Os micetomas são uma infecção crônica e progressiva que começa a partir de lesões na pele, mas que vão se espalhando pelo tecido. E além de causarem muita dor, pus e lesões duras inchadas, também podem soltar grãos que saem junto com esse pus, o que pode levar até a deformação do local da infecção. É uma doença com grande potencial de gerar sequelas permanentes e de levar até a incapacidade, porque além das deformações, estima-se que 39% dos casos é necessária a amputação do membro para que a infecção não se espalhe. E a infecção é causada principalmente por implantação, aquela que eu expliquei lá no começo do vídeo, machucado aberto mais contato com o fungo. É um fungo também presente muito em região de solo e árvores e o principal grupo de risco são os trabalhadores rurais. E é bem comum aqui no Brasil, principalmente na região nordeste. E por último, o temido bolor negro, causador das mucormicoses. Ele é realmente um fungo negro presente em alimentos em decomposição, como frutas e pães, mas ele acaba se comportando como uma infecção oportunista. Então, para pessoas com sistema imunológico normal e saudável, ele acaba não sendo um risco. Os fungos negros não são exatamente um fungo, mas sim um grupo chamado de mucorales, que são altamente invasivos com grande poder de se espalhar rapidamente pelo corpo todo. Eles são mais comuns em pessoas com diabetes mellitus não controlada, mas ultimamente eles têm expandido um pouco seu campo de ação, chegando até centros cirúrgicos e em pacientes internados por tratamentos oncológicos. Ele afeta principalmente o nariz com lesões necróticas, olhos e cabeça, e pode se tornar grave e matar rapidamente, já que ele pode afetar o cérebro e o sistema respiratório. Os sintomas incluem dor, febre, tosse, pus, infecções nos olhos e até descolamento de estruturas dos olhos. Isso aqui é a parte mais importante, né? Prevenção.
No geral, para aqueles que conseguem chegar até a gente, principalmente pela inalação, é importante reforçar que pessoas que trabalham em áreas rurais com solo ou com materiais em decomposição, ou ainda em ambientes hospitalares, é muito importante o uso de máscaras. E claro, para cada situação existe a máscara correta. Esses fungos não costumam causar infecção de pessoa para pessoa, ou seja, por contato direto com uma pessoa contaminada. Então a prevenção com o uso de máscaras não é algo tão difícil assim de ser feita. Pois é, mesmo sem apocalipse zumbi, deu para perceber que infecções por fungos são coisa séria, né? E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, já compartilha ele com o maior número de pessoas possíveis. E aproveita também e já se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo, um forte abraço, tchau! Pois é, gente, o Piro deu mais do que uma aula aqui, né? Deu uma palestra, né? Deu um espetáculo, porque esse vídeo aqui tem muita aprendizagem, tem muito conhecimento. Então, curtiram o vídeo, gostaram do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe muito like nesse vídeo, ative o sininho das notificações, comentem sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Vamos dialogar, né? Vamos debater. Compartilhe meu conteúdo com sua família e amigos. Me sigam nas redes sociais, os arrobas vão estar na descrição. E o nosso bordão qual é? O conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, guys. Fui. Tchau, tchau.